Paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus, mais um culto de louvor e adoração ao único que é digno de receber, o nosso Deus, né? Só a Ele preste culto, né? A palavra de Deus diz, né? Só Ele é digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedir para que Ele desça sobre nós com a sua graça, com a sua misericórdia, tanto aqui na igreja quanto aí na sua casa. Peça para Deus falar com você através dos louvores, da oração. Peça para que a presença dEle encha, né, o seu coração, encha a sua casa. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença santa, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedindo que o Senhor venha sobre nós com a Tua infinita bondade, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós não somos dignos de nada, mas através do sacrifício feito, Senhor, pelo Senhor Jesus na cruz, nós temos livre acesso ao Senhor. E nessa noite nós temos acesso a prestar um culto de adoração ao Senhor, ó Pai. O nosso desejo, Senhor, o nosso anseio é que o nosso culto chegue como cheiro suave e agradável diante do Teu trono de graça, Senhor. Que o Senhor receba os nossos louvores, Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração. Que o Senhor receba o nosso clamor, Senhor. Que os ouvidos do Senhor estejam inclinados para o clamor desse lugar, para a adoração desse lugar. Meu Deus, nós somos muito pequenos, meu Deus, mas nós cremos e temos um Deus, um Pai grande, Senhor, o Senhor de toda a terra, de todo o céu, e nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti, por isso que entregamos a direção desse culto ao Teu Espírito, Senhor, e que Ele venha nessa noite aqui, Senhor, e venha, meu Deus, levar libertação aos cativos, Senhor. Venha, Senhor, quebrantar os corações. Venha, Senhor, encher os corações dos oprimidos, meu Deus. Venha, meu Deus, sarar aquele que está ferido, Senhor. Sarar aqueles que precisam do Teu toque de cura, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, leva a cura, leva a libertação, leva principalmente, Senhor, salvação, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor, quero chamar a equipe de louvor. Vamos estar adorando a Deus nessa noite. Você que está em casa, erga um trono de louvor aí na sua casa, né? A palavra de Deus diz que Deus é entronizado em meio aos louvores, então entronize ao Senhor, adore ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, amém? Porque o Senhor merece o nosso louvor, amém?
Glória a Deus, né? Esses louvor aí, irmão, remete a gente a mais de 20 anos atrás, né? Quantas vigílias, né, que a gente cantava esse louvor, né? Uma bênção, né, que só renova a gente. E para adorar aqui, você e eu nascemos, já pensou? Você nasceu para adorar a Deus. Se a gente viver isso de fato, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos recolher os nossos dízimos e oferta. Todos nós aqui hoje. É um privilégio nós estarmos dizimando e ofertando. Não esqueça de ofertar a sua vida no altar do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus dizimando e ofertando. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, por mais uma vez estar aqui, Pai, na tua casa de oração, louvando e agradecendo o teu nome, Senhor. Nosso louvor chega a ti com cheiro suave, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por nossas famílias,
pela proteção que o Senhor nos dá, pelos livramentos, Senhor Deus, que o Senhor nos dá. Oh, Pai amado, eu oro, Senhor Deus, agradecendo, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas aqui colocados, Senhor. Pai, multiplica, Senhor Deus, em cada lar, Senhor Deus, aqueles que fizeram com alegria no seu coração, Senhor Deus, aqueles que não puderam, Pai, que o Senhor esteja dando condições, Pai, para assim estarem fazendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão aqui, pela vida de cada pessoa que neste momento está ouvindo, louvando junto conosco, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que eu oro, agradecida. Amém. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, né? 2 Timóteo 4. Amém? 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Então nós no final vamos orar, né? Temos ainda uma lista de oração, né? Você que está em casa aí, manda seu pedido também, depois nós vamos estar orando. Às vezes não oramos aqui porque fica ali no aparelho, mas depois a gente tem orado, né? Nas quarta-feiras temos uma reunião de oração. Então nós oramos quando chegamos em casa. Então seu pedido não fica sem oração, né? Manda aí, não tem problema. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra completamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Versículo 15. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu-me para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim
a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me livrará a salvo para o reino celestial. Me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila, a casa de Onésimo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor lance luz sobre ela, meu Pai. Pedimos que teu Espírito aplique ela aos nossos corações, falando aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto é bastante conhecido dos irmãos, né? Principalmente o verso 7. Mas aqui a gente vê o apóstolo Paulo sendo, ele falando, né? Ou ele é convocado por Jesus como se fosse um soldado de Cristo, né? Dá uma impressão, né? Uma fala meio de guerra, assim, uma fala de soldado, né? E é interessante, eu não sei quais dos irmãos assistiram aí uma série que passou no Netflix, mas eu assisti no YouTube, Califado. Alguém assistiu? Eles são quatro episódios, né? Ele fala, né, sobre o Estado Islâmico, né? Como que ele faz para angariar pessoas, para convocar pessoas, alistar pessoas, né? Para o Estado Islâmico. E conta a história de um jovem, né, que ele é inglês, mas de família árabe, muçulmana, de uma outra jovem também inglesa e de uma doutora, né? Uma doutora e o filho dela, que são alistados no Estado Islâmico, e eles vão, né, para a Síria, né? E eles vão, e vai vários outros jovens ingleses também. E quando chega lá, as mulheres têm uma função diferenciada, né? Elas vão para ser mulheres dos soldados islâmicos, do califado, e os homens recebem treinamentos, né, para serem combatentes, né? Não sei se os irmãos viram, mês passado uma jovem, eu acho que aqui de São Paulo, ela foi aliciada pelos uns árabes da Turquia, e a mãe, quando veio dar conta, ela já estava na Turquia, 18 anos elas. Agora, hein? Não está tendo nem aquele, como foi no início lá, né? Que começou no Iraque, depois eles migraram para a Síria, né? Com a intenção de montar lá um Estado Islâmico, né? O Califado. E agora há pouco foi recrutada. A última foto que a mãe dela recebeu dela, ela já vestida, né? Toda de preto, de burca, né? Com aquela toda... E um soldado do Estado Islâmico, né, com uma flor assim, e tirou a foto dela lá atrás, assim, ela assustada, né, 18 anos, já era. Aí já era. Quando chega lá, esses ingleses, quando vão, alguns, no filme lá mostra, né, alguns realmente, eles são feitos mesmo a cabeça ali, mas a doutora consegue voltar com o filho dela, foge, o filho dela de 14 anos já está virando soldado, e o filme é bem duro mesmo, né? Que eles jogam bola até com a cabeça dos inimigos, né? Eles vão sendo treinados ali muito. O jovem, né, que quando chega lá ele vê que é diferente, e quando ele tenta já escapar, e depois ele morre no final, né? Mas o que é que eu quero chamar a atenção para os irmãos, né? Que eu, meditando nesse texto, meditando na mensagem, eles ansiavam, né? Enquanto eles estavam fazendo o treinamento, esses jovens, eles ansiavam para ir para o fronte. E eles diziam, olha, já está chegando a vez da gente ir para o fronte. O que é o fronte? É a frente de batalha, né? Eles ansiavam, né? Até então, quando eles chegavam, iam só recebendo treinamento, e quando eles recebiam o fuzil, nossa, parecia que eles estavam pegando a melhor coisa do mundo. Eles ficavam, nossa, e agora? Nossa, agora a gente vai para o fronte, agora que a gente vai.
E ali o comandante deles, ainda não, ainda não. Quando eles recebem a ordem de ir para o fronte, e mesmo dizendo, olha, quem vem para cá, no máximo vive 1 ano. Né? E aqueles que vão para o fronte e morrem no fronte, né? O fronte é uma fronteira armada, né? Onde tem forças opostas, e ali é travada a batalha mesmo, uma guerra pesada mesmo. E eles diziam, olha, se você for para o fronte e você morrer ali, você é um mártir. Você vai para o céu, né? 70 virgens estão te esperando lá, né? Quando chega lá tem, né, o caldeirão da bruxa lá, né? Quando chega lá que olha lá, cadê as 70 virgens? Te enganei, meu amigo. Aquece o fogo aí para esse rapaz aí, né? Que eles acham isso, né? Um dos pilares do islamismo é esse, que eles, quando morrem, eles vão para o paraíso e lá tem 70 virgens esperando eles, né? E eles vão viver no céu, né? E esse desejo de ir para o fronte, né? Esse desejo, né, de ir para a batalha, né? Esses jovens enganados por Satanás e que vão e morrem mesmo, e as viúvas dele, quando chega a notícia para elas, não podem chorar, eles fazem uma festa, né, para comemorar, porque ele é um mártir, né? Ele é uma pessoa que vai ser ovacionada, né? Então elas nem podem chorar, elas fazem festa, né? Mesmo chorando por dentro. Assim o apóstolo Paulo, convocado pelo general Cristo, né, que a gente canta aí, né, o nosso general é Cristo, se considerava um soldado a serviço do Rei Jesus. E eu e você, irmãos? Né, quando eu fiquei analisando, né, que eu assisti já faz 1 mês, 2 meses esse filme, e mesmo quando eu estava assistindo, eu falei, rapaz, os caras são convocados por Satanás, os caras são convocados para servir uma causa podre, né? Uma causa totalmente a serviço do capeta, né? O Estado Islâmico é terrível, né? Terrível, né? Engana as pessoas mesmo. Né? A função deles é matar mesmo. Todos que se opõem, né, ao islamismo, não, matam muçulmanos mesmo, eles não estão nem aí, né? Que se opõem a eles, né? E a gente somos convocados pelo general Jesus para lutar no fronte, para estar na frente de batalha, né? E Paulo aqui, ele se considerava esse soldado, né? Todavia nós, né, que fomos chamados a fazer parte desse reino, ou parte desse exército de Cristo, né, temos, né, ou recebemos uma missão como soldado de Cristo. Paulo já estava chegando ao final do serviço militar, né? Ele estava chegando ao final do serviço militar, né? Já tinha cumprido, quando ele fala lá, né? Olha, está chegando, né, no versículo 6, aí ele diz, né? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele estava preso, né? Quem assistiu Paulo, apóstolo de Cristo aí? Não lhe assistiu, né? Passou sábado agora na Record. Já tinha assistido ele antes. Quem não assistiu, assista, né? Porque como a gente vê que o nosso cristianismo está uma mão com açúcar, irmãos. Uma mão com açúcar. Quando vê o que aqueles nossos irmãos sofreram, né? Meu Deus. A gente fica até com vergonha, né? Você é o quê? Cristão. Fala direito. Cristão. Os caras ali, meu Deus do céu, né? Eram colocados como chamas vivas, né? Para iluminar a rua de Roma, né? Outros jogados nas arenas lá, né? Meu Deus. Paulo já estava nesse final, né? Final de carreira, né? Final do serviço militar dele. Eu servi o exército, servi por 11 meses, né? A primeira baixa, depois tem a segunda baixa, é 1 ano e pouco mais ou menos. Então você sabe, né, quando você já está chegando no final do serviço militar, né? Mas você é convocado, e quando você é convocado para o exército, né? Agora está tendo esse conflito lá em Israel. Eu estava ouvindo um sargento do exército israelense, que ele é brasileiro, né? E também tem a nacionalidade, e eles servem a cada ano, né? E quando tem uma guerra assim, ele serviu, digamos, em 2018. Então eles vão chamar a turma atual vai para o fronte, vai para a faixa de Gaza,
né? Vai para o fronte de batalha. Aí, se precisar, chama a turma que foi para a reserva e está em 2019, é que vem. Aí depois chega na dele. E lá o exército, né? Servir o exército é obrigatório para as mulheres também. Né? Eu estava vendo um vídeo de uma das soldadas israelenses. Tinha uma que estava indo para a escola com um fuzil. Aí os meninos falaram aí, lá os meninos invadem para matar a filha de professor lá. Matar a professora, matar, né, como aqui, né, entrou lá e matou 3 crianças, matou 2 professoras. A soldado israelense com uma pistola, o fuzil aqui, o bebezinho no braço, indo para a escola. Quem invade lá? As mulheres são preparadas assim como os homens, né, os soldados israelenses. Servem por 1 ano também, né? E Paulo já estava chegando ao final do seu serviço militar. E ele convoca o seu discípulo, né? Um dos seus discípulos, que era Timóteo. Timóteo era um jovem ainda, irmãos. Essas instruções que Paulo dá para Timóteo, depois se você ler todas as 2 cartas de Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois, Heloísa, a gente vai fazer o devocional nele, hein? Como a gente fez 1 João, 2 João, 3 João, vou fazer 1 Timóteo, 2 Timóteo. Você vê, as pessoas não levavam muito Timóteo a sério, porque ele era um jovem. E as pessoas não acreditavam no ministério de Timóteo. E Paulo, valida. Né? Deus faz acepção de pessoas, irmãos. Deus usa os capacitados, né? Como tem uma frase que a gente fala aí, não, Deus não usa os capacitados, mas capacita, né? Os que não, Paulo era capacitado ou não? Paulo era fariseu, falava vários idiomas. Mas esse capacitado na mão de Deus, não é que Paulo aí, quem mais escreveu carta foi Paulo, né? Foi um instrumento. Deus usa quem Ele quer, ou quem quer ser usado na mão de Deus. Amém? Se você quiser, meu amigo, não tem isso. Ele usa um analfabeto, né? Como usou a maioria dos discípulos eram analfabetos. Pedro e João, quando entram no sinédrio, começam a falar, eles falam: quem são esses analfabetos? Quem são esses indoutos que falam dessa forma? Né? Usou Paulo, né, um intelectual, ele usa quem ele quer. Lucas era um médico, ele usa quem ele quer, pescador, rei, né, agricultor, ele usa, eu sempre falo assim, Deus usa os disponíveis, amém? Se você estiver disponível para Deus, não importa, né, o doutorado, é bom, eu tenho que ter mesmo, tenho que estudar, mas se você se dispuser ao serviço real, Deus vai usar você da forma que você se entregar na mão dele. Não importa os seus diplomas, né? Muitos diplomas que tem aí, a pessoa sem Deus é conhecimento, mas muitos diplomas ou sem diplomas nenhum na mão de Deus é sabedoria divina. Então não importa, né? Não importa, né? Se você é o menor se você é o maior, o que importa é se você se alistar ao chamado, ou atender ao chamado para o serviço real, atender ao chamado para o serviço no exército de Cristo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Como Isaías fez lá. Se você estiver disponível para Deus. Eu já falei para os irmãos, né? Tinha um irmão que está no céu já. E como eu aprendi com aquele irmão, que ele, quando eu dava aula lá na classe lá da PIB de Guaianazes, ele foi meu aluno e ele também, eu colocava ele para dar aula, mas ele na época ele não tinha muito estudo, né? O português não era muito bom, assim, lá do interior, lá da Paraíba. Mas uma disposição, irmão. Quando ele dava aula, você vê que o cara preparava a aula, trazia cartolina, fazia, sabe? Você entendia. E tinha os intelectuais na sala. E os intelectuais, uma vez, quando terminou a aula, me pegou, na hora que todo mundo ia saindo, peraí, Ivo, fica aí. A gente vem domingo de manhã para a igreja. Você coloca o irmão para dar aula para a gente. Eu sou professor, o outro é não sei o quê, eu sou não sei o quê lá. Aí eu falei, e daí? Não, porque tem que trazer pessoas com um nível mais, né?
Aí eu falei, eu convidei todos na classe para dar aula. Vocês não se alistaram. Vocês não... Os que se apresentaram foram os irmãos que, aos olhos de vocês, né, era 2, aos olhos de vocês são os menos capacitados. Mas Deus usa os disponíveis. A aula foi uma bênção. E se vocês não quiserem mais vir à aula, paciência, mas se vir, fica calado. Assiste a aula do irmão. Deus usa os disponíveis. Esse irmão fez faculdade, esse irmão foi para uma outra igreja depois. Esse irmão se tornou pastor. E esses 2 outros lá, cadê? Eu vejo pelo retrovisor. O irmão teve uma carreira, combateu o bom combate. Hoje ele está na glória, né? Mas uma bênção, que irmão abençoado. E Deus usou ele para a glória dele, amém? Então Deus usa os disponíveis, né? Todos aqueles que ouvem, né, o chamado ao alistamento do Senhor. Quando Deus chama para o exército dele, quando Jesus chama para ser soldado de Cristo, você diz, eis-me aqui, Senhor. Usa-me da forma que o Senhor achar melhor. Aonde o Senhor quiser, eu estou disponível. Irmão, se prepara, se prepara. Paulo convocou quem agora, já no final da carreira? Convocou Timóteo, falou, Timóteo, é você que vai dar continuidade. Ele convocou quem mais? Eu. Né? E convocou você também, irmãos. Ele convocou você também, e eu e você recebemos uma missão. E a primeira missão está aí, no versículo 7, né? Ele diz aí, ó, combati o bom combate. Então, a missão que nós recebemos quando nós somos alistados no exército de Cristo, quando que eu e você fomos alistados no exército de Cristo? Quando você levantou a mão. Estou dizendo levantou a mão, mas tem pessoas que não levantou a mão, tem pessoas que não veio na frente quando recebeu o convite, mas tem pessoas que recebeu Jesus sentado em casa pela televisão, sei lá. Mas quando você tomou a decisão de aceitar a Cristo, você recebeu uma missão e agora você faz parte do exército de Cristo. Amém? Então você tem uma missão para cumprir aqui na terra. Você vai passar por aqui e não vai cumprir a sua missão, irmão? Lembra do Tropa de Elite? Missão dada, missão cumprida. Cumpra a missão, né? Primeira missão que eu e você recebemos. Há um combate a ser combatido. Há um combate a ser combatido. Né? E que combate é esse, pastor? É servir a esse exército, é servir ao reino de Deus, aonde o general Jesus mandar. Né? Aonde ele te mandar. Se ele mandou você servir na igreja Resplandecer aqui no Jardim Munira, sirva. Sirva. Da melhor forma. Os caras lá do Estado Islâmico, vibrando porque ia para o fronte, que ia para a frente de batalha. E nós não vibramos, né? Eles vibrando por agora fazer parte de um grupo lá, terrorista. E nós não vibramos por fazer parte da igreja de Jesus, irmãos. Não vibra, né? Ah, pastor, mas a igreja de Jesus são todas, amém. Mas Deus te chamou para servir nesse momento na igreja batista Resplandecer. Ame a sua igreja. Como diz o irmão Juarez, né? Quando a gente vai fazer a profissão de fé, você vai estar disposto a vestir a camisa da igreja? Veste na hora, né, irmão? Pode se batizar, né? Tem alguns que depois que tira a molhada, joga fora e tchau. Vista a camisa da sua igreja. Porque se você não vestir a camisa da sua igreja, você não vai vestir a camisa da igreja universal. Não do reino de Deus, estou falando. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. Nós não fomos chamados para servir em todas as igrejas. Tem um irmãozinho que ele falou para mim, eu falei, você está onde agora? Ele falou, não, meu ministério é servir às igrejas. Eu falei, irmão, tem algo errado. Sem raiz, né? Teve um irmãozinho uma vez que ele saiu de uma igreja, ele já tinha passado por várias. Aí eu falei,
esse também, né? Eu perguntei a ele, você está onde agora? Ele falou, pastor, estou em tal igreja, mas eu não sou macaco de igreja, que fico pulando de galho em galho. Já estava na 10ª, não cria raiz, não cria identidade, não ama a sua igreja. Então, o soldado de Cristo, ele é convocado para servir num quartel. Eu servi na 2ª Companhia de Guardas em Recife. Eu não servi na PE, eu não servi em outro quartel. Eu tinha um quartel onde eu fui treinado, onde eu fui preparado. Se tivesse uma guerra, a gente ia. Mas enquanto não tinha guerra, a gente servia, né, ali na 2ª Companhia de Guardas em Recife. Né, servia o exército brasileiro ali. Então, você tem um quartel. E qual é o quartel do soldado de Cristo? Sua igreja. Não existe soldado sem quartel, irmãos. Né? Quando ele ganha a guerra, ele volta para onde? Mesmo lá na guerra, ele não tem o quartel dele? Lá na guerra, ele tem que ter o acampamento, que é o quartel deles. Né? Então, quando você foi convocado com uma missão de combater um bom combate, mas para você combater o bom combate, você tem que servir ao Senhor onde Ele te colocou. Se Ele te colocou aqui, aqui. Se Ele te colocou lá em outra igreja, em outra igreja. Mas sirva ao Senhor. As pessoas quando saem daqui, que vêm falar comigo, os que vêm falar, né? Porque tem uns que nem mandam um WhatsApp. Que soldado é esse, irmão? Deus me livre. Né? Para vir, vem falar, mas para ir embora, dá um WhatsApp. Misericórdia. Que falta de consideração. Né? Se não considerar ao pastor dele que ele está vendo, vai considerar Deus, né? Mas amém, né? Amém. Se Deus é misericórdia, eu tenho que ser misericordioso também. Mas que a gente fica chateado, fica, né? Porque o pastor, ele tem prazer de servir as ovelhas. Né? Da forma dele. A gente não é igual a outros, né? A gente vê, às vezes, principalmente quando muda de pastor, né? Eu lembro de uma determinada igreja aqui próxima, que tinha acabado de sair um pastor de lá e chegou outro. E as pessoas pegavam, irmão Juarez, pegavam um ônibus, ia domingo, ia lá para a igreja do outro pastor que saiu. Isso é uma falta de consideração ao pastor que estava lá. Só que ele, numa reunião, né, esse pastor falou assim, irmãos, a pessoa, né, o pastor, o colega, não tenho raiva dele, ele é meu amigo e tal. Mas ele estava aqui, ele era ruim, agora ele só virou bonzinho, ué. Porque não é assim, a gente vê assim. A gente valoriza o dos outros. A gente valoriza a pessoa quando sai. Eu digo isso por mim, irmãos. Porque eu saía lá do Cocaia, fiquei 1 ano servindo lá na igreja, que era um projeto que a gente tinha lá da PIB de Guaianazes, lá no projeto Caleb. E teve dias lá que eu saía, eu não tinha carro, a gente ia para lá e muitas vezes eu tinha que descer de lá até o trem lá, né? Às vezes a gente descia andando de pé, ou às vezes a gente descia de ônibus, mas as pessoas terminavam o culto e sumia. Raramente, né, alguém dava carona, né? E depois que a gente saiu, pastor, a gente arrumou uma casa lá próximo. Pastor, vem para cá. Eu falei, irmão, já acabou meu tempo, né? Então, se tiver que valorizar, valorize enquanto está lá, né? Depois, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Nós fomos convocados como soldados de Cristo. Então, nós temos um quartel onde a gente é treinado. No quartel você é treinado, né? No quartel você aprende Bíblia. Eu sou muito, assim, igrejeiro, né? A Mary, quando a gente era lá de Guaianazes, a Mary ia, de vez em quando ia num culto lá, né? Era aquela lá na rua que a gente morou, né? Como era o nome daquela igreja? Uma igreja lá. Eu não ia, irmão. Eu não gostava. Não gostava. Mas eu falava, eu nunca fui, né? Não que, pode ir, não tem problema. Mas eu sou minha igreja. A minha igreja, irmãos. A minha igreja. Tem gente que te convida para a igreja deles, mas não vem da tua igreja, né? Eu trabalhei com muitas pessoas de outra denominação. Me chamava. Quando eu chamava ele para vir na minha, não vinha não. Mas queria que eu fosse na dele. Eu, não, é a minha igreja. Servimos o mesmo reino, amém? Amém. Mas eu sou soldado que sirvo naquele quartel. E aquele quartel ali, ó, é meu. Aquele quartel é nosso. Aquele quartel é o quartel que me acolheu. Aquele quartel é o quartel que me ensina a palavra de Deus. Aquele quartel que tem me ajudado a me manter firme para combater o bom combate e ir para o céu. Então é a minha igreja em primeiro lugar. Concluindo, né? Aí esse pastor falou assim, a partir de hoje,
ninguém da minha igreja, se for membro, dia de culto, for para uma outra igreja e fazer caravana para ir para, né, nessa igreja lá do pastor que saiu e tal, vou levar para a assembleia. Né? Não quer mais ficar aqui, a gente vai ter que excluir. Né? Parou. Parou. Dia de culto é sua igreja. Dia de culto é minha igreja, irmão. Você quer que eu vou fazer em outra igreja? É lógico, às vezes a gente é convidado, né, para pregar em outra igreja e tal. Fala para o pastor. Né? E aqui que é pequeno, né, a gente já sabe quem faltou, não, né? Mas você é convidado, então você vai. Mas quantos convites eu já recebi para ir pregar dia de domingo? Não vou. Né? Quando a gente faz aniversário, eu coloco dia de sábado, porque eu sei que a maioria dos pastores batistas são assim também. A gente não vai convidar os pastores batistas, eles vão dizer, pastor, mas dia de domingo é a minha igreja. A prioridade é a minha igreja, né? Então, raramente os pastores batistas, a maioria sai no dia de culto da igreja dele. Pode ter uma pessoa, mas ele está lá. A igreja é minha igreja, né? Minha igreja, né? E a gente não valoriza isso, irmãos. Como soldados de Cristo, chamados para servir na Igreja Batista Resplandecer, aqui no Jardim Munira. Né? Então a gente foi chamado para isso. Né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, irmão Juarez, a reunião que a gente teve aqui, o irmão Antônio. O Antônio falou, pastor, não sei se os irmãos lembram. A gente sentado aqui, ele falou assim, quanto tempo você vai ficar aqui? Aí eu falei, irmão, o tempo que Deus quiser. Aí ele falou, vamos ser realistas, hein, pastor? Tem uns aqui que já ficou 3 meses, outros 6 meses, outro 1 ano, o senhor não é mais um desses não. Eu falei, eu fui chamado, né, para servir aqui, eu vou servir até o dia que Deus quiser. Né? Não é a minha vontade. Né? Tem uma pessoa que está ali que sabe disso. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus, eu sirvo a Ele. Né? O general é Cristo? Não canta isso? Será que é mesmo? Né? Se é um general, quem serviu sabe disso, tem que obedecer ao general. Eu não obedeço a minha vontade. Né? A minha vontade, muitas vezes, é você... eu vou para uma igreja tal, Y, mas e a vontade do general Jesus? Porque a gente não é assim? Para o membro é mais fácil, né? O membro fala, estou com raiva do pastor, estou com isso, aquilo outro, vou para outra igreja. Não deveria, né? Não deveria, porque ele serve ao mesmo exército. Não deveria, né? Para alguns pastores também, irmãos. Pega o banquinho e sai de mansinho. Mas quando você entende que você foi convocado, foi alistado no exército para servir aonde o Senhor quer, não é a sua vontade, querido. Não é a vontade. Às vezes vem uma palavra dura, ficar de biquinho, vou sair da igreja. É a tua vontade, não é a vontade do Senhor. Eu sempre falo para os irmãos isso. Você perguntou para Deus, querido. Aí, sim, Deus falou. Olha, você pode estar mentindo para mim. Deus sabe, né? Foi Deus que falou mesmo, ou é o seu coração? O coração do homem é enganoso. A gente quer onde está mais acomodado, né? É ou não é? A gente quer estar num lugar confortável. Um lugar que eu estou tomando chicotada feita a semana passada lá, né? Quebra tudo, Jesus, né? Se fosse igreja pentecostal aqui a semana passada, hein? Quebra tudo, Jesus, né? Sai quebrando tudo. Mas quando você pergunta, é a vontade, Senhor, é a tua vontade? E ele fala, é a minha vontade. Fica quietinho aí, como muitas vezes eu já ouvi em igreja. Quando eu dizia, não dá mais, vou sair. Fique aí. Você não veio por causa disso, por causa de pastor, por causa de irmão, você está aqui porque eu te chamei. Você fica aí. É para servir aí. Está duro, está doendo. Fique aí. E você fala, eu tenho que obedecer. Sai. Vai desobedecer. Nós recebemos essa missão, irmãos, de combater um bom combate. Primeiro, de servir a igreja que o Senhor nos colocou. Né? Servir a missão que Deus nos colocou. Se Deus te chamou para ser pastor, não tem jeito, irmão. Você vai ser. Se Deus te chamou para ser missionário, missionária, vai ser. Se Deus te chamou para ser educadora cristã, vai ser. Entendeu? Se Ele chamou, Ele vai. E se você disser, eis-me aqui. Se você se disponibilizar ao quartel. Entendeu? Você vai. Né? E não é peso não, irmãos. Não é peso não. Já vi muitas vezes...
Às vezes colegas, né? Que não sei o que, ministério. Então tem algo errado. Tem algo errado. Entendeu? A gente sofre como pastor, sofre como missionário. Mas Deus traz um alento no nosso coração, traz um bálsamo. Né? Quando você pensa que o negócio está ficando mais pesado ainda, vem um alento. Né? Porque você foi chamado pelo general Jesus, amém? Então não é peso nenhum servir ao Senhor. Quando eu ouço de colegas às vezes, eu falei, irmão, para mim é privilégio. Para mim, Deus é misericordioso, eu não sou merecedor de servir a Ele não, irmão. Ele me convocou para ser pastor, Ele me convocou para servir como irmão em tal igreja, para servir na obra como na obra dele. Irmãos, é privilégio dele, ele não era para ter me chamado. Tem muita gente mais capacitada do que eu, tem muita gente melhor do que eu sou muito limitado. O Senhor me chama, o Senhor tem certeza, Senhor? É como eu falei isso para ele, né, no meu chamado. Não, Senhor, deixa eu só fazer no evangelismo. Eu não. E quando chega lá, Deus, você, pum, falou ainda que a minha oração era a oração do endemoniado. O pastor, quando pregou lá o endemoniado, Senhor, filho de Davi, quando viu Jesus, né, já viesse nos atormentar, deixa eu aqui mesmo meu cantinho. Aí o pastor falou, essa é a oração do vocacionado, que Deus está falando e não ouve a sua voz. E eu, como é que ele sabe? Né? Eu acabei de orar isso. Essa é a oração do vocacionado que Deus está falando, e ele, deixa eu aqui mesmo meu cantinho, eu vou ajudar aqui, vou ajudar ali. Não ouça a voz de Deus. Eu falei, no outro dia eu estava no gabinete do pastor lá, pastor, primeiro quero pedir perdão, mas a gente já vai com uma desculpa, né? Pastor, Deus falou muito comigo ontem, eu tenho fugido, já tenho falado, mas eu não tenho condições de ir para o seminário. É? Tá sobrando 4 bolsas, você tem uma bolsa integral. Eu falei, e agora? Não tinha como fugir. Você tem uma bolsa, você não vai pagar nem meia, a bolsa é toda sua. Eu falei, e agora, Senhor? Vai falar com a missionária lá, que ela é responsável de mandar os seminaristas para conversa com ela, que já está tudo ok, pode ir. Domingo a gente só leva seu nome para a Assembleia. E eu falei, eu pensei que ia me livrar. Não teve jeito, não tinha jeito. Nós recebemos uma missão de combater o bom combate. E nesse combater o bom combate, sabe qual é uma das maiores dificuldades, irmãos? É o pecado em nossas vidas. Nós temos que combater o pecado. Combater o pecado, isso é combater o bom combate quando nós vencemos o pecado. Né? Combater o pecado diariamente, né? Diariamente, são desejos ilícitos, são adultérios, são vícios. Né? Isso é um combate diário. Né? Quando Paulo fala combater o bom combate, né? É nesse sentido para mim e você. Nós recebemos uma missão como soldados de Cristo de combater um bom combate, de resistir ao diabo, né? De vencer o pecado, não por nós mesmos, mas Cristo em nós. Eu não tenho capacidade nenhuma, irmão, se a gente for enfrentar o pecado. Muitos pecados, o que é que ele diz lá? Fugir, né? Foge da aparência do mal, porque nós não temos capacidade. Davi caiu no pecado, um homem segundo o coração de Deus, quanto mais nós. Vai brincar com o pecado, mas em Cristo nós podemos combater um bom combate, amém? Nós podemos combater o bom combate e vencer o pecado, né? 1 Coríntios 10:5 fala que, Paulo fala lá, as armas da minha milícia são poderosas em Deus. Em Deus. Ele fala que levou cativo todos os pensamentos, colocou algema nele, levou cativo até a presença de Cristo, até a cruz. Então ele venceu o pecado por isso aí. Adultérios, vícios, tem coisas que a gente tem que combater, esse combate diariamente, né, para a gente vencer essa coisa, né? Vencer algo que tem travado, que não deixa a gente de ir para o fronte, né? E vencer o diabo, né? As forças do diabo que muitas vezes oprimem as pessoas, tem que combater esse bom combate. O mundo, né, e o sistema que está aí, combater o bom combate do sistema maligno que está aí, que tem tentado entrar na mente e tem entrado na mente de muitos crentes que estão defendendo aborto, defendendo casamentos homossexuais, né?
Um monte de coisas aí que a Bíblia condena, né? Que o sistema traz. Nós temos que combater o bom combate. O bom combate é dizer não. E isso tem entrado nas igrejas hoje. É normal, né? A gente viu agora há pouco, né, um grande pregador aí, dizendo que a gente tinha que mudar, né, o Antigo Testamento, que eram letras velhas, né? Que isso tinha que mudar para adequar a igreja dele, né? A de Jesus não, a igreja dele para as práticas que o mundo aí está defendendo. Então a gente tem que, isso é lutar um bom combate, né? Combater esse bom combate, não deixar que isso entre, né? Mas aborto, né? Casamentos que não são aprovados, né? Pela Bíblia, né? É complicado isso. Isso é combater o bom combate. É diariamente, querido. Paulo combateu o bom combate. E você? Tem combatido, né? O bom combate pelas coisas certas, né? As coisas que são verdadeiras. Eu vi uma frase há umas semanas atrás que é bem interessante. Se você tiver que decidir entre a felicidade e a verdade, o que você decide? E ele falou, né, essa pessoa que falou isso, falou assim, a maioria decidem pela felicidade. Porque é um slogan, não é um slogan? O importante é ser feliz. A pessoa é feliz usando droga. A pessoa é feliz bebendo. A pessoa é feliz adulterando. Né ou não é? Tem gente que tem 2, 3 mulheres e é feliz adulterando. Mas o importante é ser feliz, né? Então, felicidade, né? Então, escolhe a felicidade, mas não escolhe a verdade. Né? A pessoa está numa vida devassa, numa vida de droga, numa vida de prostituição, numa vida de vício, mas ele está feliz, entre aspas. E ele abandona a verdade. O que é que Jesus falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é combater o bom combate. É dizer não para essas coisas, né? É dizer não para essas práticas. A segunda missão que nós recebemos de Deus, que há uma corrida, né? Para ser corrida até o final. Né? Há uma corrida para nós corrermos até o final, como ele diz aí, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, né? Há uma corrida para a gente correr. E para vencer uma corrida é preciso de quê? Preparação e esforço. Você se prepara para uma corrida de 100 metros de um jeito, o Bolt, né? E você se prepara para uma maratona de outro jeito. Né? Uma maratona exige esforço. É 42 quilômetros. Existe uma preparação para isso. Da mesma coisa a gente. Nós, como somos alistados no exército de Cristo, nós somos chamados para correr uma corrida até o final. Por que muita gente desiste? Né? Porque muitas vezes nós desistimos, né? Vai vir o cansaço, é normal, né? Numa corrida, quem já correu aí. Mas não desista antes. Não desista antes. Muitos têm desistido, hein? Muito tem desistido. Muito tem desistido da igreja. Muito tem desistido de Jesus. Começa desistindo pela igreja, né? E às vezes nem vai para uma outra igreja. Desiste. Você vai ver, a pessoa já está no mundão. Desiste da igreja. Mas nós recebemos essa missão de combater o bom combate, mas também de uma corrida. E essa corrida eu tenho que chegar até o final. Tem que chegar no final. Né? Exige esforço, mas a gente é preguiçoso, a gente não gosta de ler Bíblia, a gente não gosta de orar, a gente gosta de ir para a igreja, né? A gente não gosta de fazer as coisas que são relacionadas às coisas espirituais, né? Nós perdemos tempos muitas vezes, 2 horas em frente para a televisão assistindo um jogo, eu mesmo, eu gosto de jogo, mas a pessoa fica quantas horas no celular, né? Quantas horas, né? No celular ali, e muitas vezes a gente não tira 15 minutos para fazer o devocional diário. Não é? Pastor, esqueci meu devocional. Pastor, esqueci. Não é o caso da minha turma lá, né, Luiz? Todo mundo faz, né? Mas muitas pessoas têm desistido, irmãos. Desistido. Um deles aqui a gente vê lá no versículo 16, quando Paulo fala assim, chama Marcos. Marcos tinha desistido, hein? Marcos tinha ido com
Paulo e Silas brigaram, né? Depois Marcos desiste da caminhada, mas Paulo manda chamar ele de volta. Chama o Marcos, que ele vai ser muito útil para mim. Né? Muitos vão ficando pelo caminho, vão desistindo da corrida. Eu sempre tenho falado, vida cristã não é corrida de 100 metros, é maratona. Amém ou não? Às vezes a pessoa recebe Jesus, coloca a mão no chão e vai! 100 metros. Beleza? Cadê minha medalha aí, pastor? Não é assim? 100 metros, ele consegue numa velocidade de 12 segundos. Só que falta gás. O importante não é o começo, não é a largada, irmão de Deus. O importante é a chegada, é o final, é o ritmo. Não adianta nada, eu já vi muito isso na minha corrida cristã. Já vi muito isso. Já vi pessoas passando por mim, eu começando aqui, ó. Né? Daqui a pouco você passa por embora, bora. Vai embora, vai ficando para trás. Você fala, mas você não. Cansei. Não, vida cristã é maratona. O preparo para a maratona é diferente de uma corrida de 100 metros. Então, cuidado, você tem uma missão, meu querido, como soldado de Cristo. Você recebeu uma missão, a missão é correr essa corrida, mas correr até o final, não adianta nada. Né? Eu tenho visto isso aí. As pessoas começam num pique, né? Num pau, né? Como diz aí. Daqui a pouco falta gás. Né? Faz isso, faz aquilo. Não, vai devagarzinho. Né? Mineirinho ali, devagar e sempre, aquele ditado. Né? Vamos devagar e sempre. Né? Vamos embora. Vai continuando aí. Vocês mesmos sabem disso, né? Quantos já passaram por aqui, hein? Irmão Juarez, irmã Leonor, irmão Carlos, os mais antigos, né? Irmã Avani, né? Quantos já passaram por aqui? E que começaram numa pegada, irmãos. E a gente acredita nas pessoas. Né? Tem pessoas que passaram por aqui que eu falei, puxa, né? Nossa, agora vai. Daqui a pouco o fogo apaga. Né? E vai ficando os maratonistas, né? Irmão Juarez, irmão Leonor, irmão Evanor. Bom, os mais antigos, né? Assim, irmã Avani, irmã Terezinha, né? Tá chegando outros entrando na corrida aí, né? Graças a Deus. Mas assim, pegando mais para trás, eu vou fazer 10 anos agora aqui já, irmãos. Né? E quantas pessoas já passaram aqui? Mas eu louvo a Deus, hein, pela vida dos maratonistas dessa igreja. Irmã Janaína, irmão Ney, né? Irmã Janaína entrando agora também, irmão Lulinha, os outros estão entrando agora. Mas assim, eu louvo a Deus por causa desses maratonistas, assim, desde a época que eu cheguei, estão aqui. Né? Estão aqui, estão batalhando, estão aí. Né? São pessoas que têm se mantido na corrida, olhado, recebeu a missão, tem combatido o bom combate, está fazendo a corrida até o final. Vamos embora. Ok? Não abandonou o quartel. Né? Não vai ser. E essa corrida não é fácil, irmãos. Quantas vezes nós mesmos, né, os que estão aí na corrida há mais tempo, dá vontade de desistir. Né? Tem hora que você fala agora, acabou, não vai mais, não dá mais. Né? Mas vamos embora. Aí vem um ânimo daqui, Deus anima dali, vamos embora. Né? Agora mesmo nós estamos passando nos períodos mais difíceis, né, nessa pandemia. Né? Nessa pandemia. Eu falei para um pastor amigo meu no início da pandemia, que ele falou, Ivo, quem vai continuar com a gente? Quem vai continuar ele falou no barco, né? Mas quem vai continuar na corrida? Né? Será que depois da pandemia vai voltar muita gente? As pessoas vão voltar, as pessoas vão embora. Eu falei para ele assim, ó, quem vai embora, pastor, né, amigo meu, já não estava com a gente. Já não estava. O coração já estava fora. Né? Lembra daquela criancinha lá que a mãe, senta criança, senta menino, ele em pé. Senta menino, ele em pé. E pegou a orelha e sentou, ele senta, ele fala, eu vou sentar, mas por dentro eu estou em pé. Essa pessoa já estava lá fora, irmão. Ele estava aqui, né? A pessoa estava na igreja, mas o coração dela já estava longe. Eu falei para ele, né? Pastor, quem vai embora, né? Já não estava mais com a gente. Né? Deus vai permanecer aqueles que querem continuar na corrida.
É maratona. Né? É difícil, é luta mesmo. A gente está passando um dos piores momentos nas igrejas em geral, não é só aqui. Né? A gente tem seguido uma orientação de Deus. Né? De Deus. Pode ser, muitas vezes eu devo receber críticas aí, né? Eu creio que eu receba mesmo. Mas eu sigo uma convicção que o Espírito Santo colocou no meu coração. O meu intuito, né, é passar essa pandemia e a gente não ter perdido nenhum dos nossos irmãos. E a gente tem sido chato, né, na questão de distanciamento, de irmãos, cuidado, eu não tenho falado mais porque já se tornou uma coisa comum, né? Mas no início mesmo, né? Então a gente recebeu tantas palavras aí, a gente pode ter recebido críticas, o pastor é mole, o pastor não visita, o pastor... Irmãos, o cuidado, né, com os irmãos, né, como a gente ora, como a gente pede a Deus. É lógico, tem pessoas que eu não posso obrigar ninguém a nada, né, na sua casa, na sua vida particular, manda a pessoa. Mas a gente, enquanto igreja, a gente vai orientar. Porque eu tenho uma responsabilidade sobre a vida dos irmãos. A gente carrega um peso. É um peso. Tem dia que está um peso. Tem dia que você tem que sair. As pessoas não sabem, mas Deus sabe. E a gente está fazendo o que Deus determinou. A gente não vai ser negligente, a gente não vai ser irresponsáveis e a gente não vai agradar homens. A gente vai agradar Deus. Né? A gente tem convicção disso. E a gente vai continuar na corrida. Não é corrida de 100 metros? Para que pressa? Isso é um teste, essa pandemia, para a gente, até na paciência. Né? De perseverar na corrida. Calma, vai passar. Mas se a gente se manter na obediência. Não sai, não. Não sai para lá nem para cá, continua, né? Na obediência. Deus sabe, né, do nosso coração. É Ele que a gente presta conta, né? Diariamente. Então há uma corrida a ser corrida até o final, amém? Então não desista, irmão, não desista. Não é fácil, não está sendo fácil, né? Mas nós temos um propósito, amém? De chegar até o final da corrida. Eu vou parar aqui, tinha um outro tópico aqui, mas eu quero finalizar falando daquela... na época ela era uma moça, hoje ela tem 76 anos, Gabriela Anderson. Essa Gabriela Anderson, ela era maratonista, ela era suíça, e ela correu a Olimpíada de Los Angeles em 1984. Ela, quando chegou no quilômetro 21, ela não conseguiu passar no ponto de hidratação, e ela foi se desidratando, né, 42 quilômetros. No 21 ela já começou a passar mal. Mas quem lembra dela chegando na final da corrida assim, né? Lembra? Passa dos vídeos aí, né? Ela hoje tem 76 anos. Ela vai chegando no final, o pessoal põe um boné nela, e os médicos vão cercando ela vai ali. Eu vou chegar. Aqueles 200 metros foi como se fossem os 42 quilômetros para aquela mulher. E ela consegue, né? Quando ela chega no final, ela desmaia lá. E ela conseguiu fazer. Ela chegou em 37º lugar. Alguém lembra dessa corrida, quem foi o vencedor? Eu não lembro. Eu só lembro dessa maratona de 1984 na Olimpíada de Los Angeles. Eu só lembro dessa mulher aqui, dessa Gabriela, né? A última a chegar. Mas ela completou a corrida, né? Ela completou a corrida. Então, o que importa para Deus não é você ser o vitorioso da corrida. O que importa para Jesus é você cumprir a missão de completar a sua carreira. Você não recebeu Jesus? Você não se batizou? Você não entregou sua vida para Jesus? Então, combata o bom combate, né? Complete a sua carreira. Não desista. Não desista fácil. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida, né? Trava os dentes lá e vai para cima, né? E a terceira missão, só para citar para os irmãos, não vai dar para a gente falar mais, que há uma fé a ser guardada, há uma fé a ser conservada, que é a fé em quem? Não é ter só o chapeuzinho fé,
camisinha fé. É a fé em Cristo, irmãos. Né? Muita gente usa o bonézinho fé, máscara agora, né? Fé. Mas a fé correta é a fé em Jesus. Então guarde a sua fé. Né? A fé em Jesus, a fé em Cristo. Né? Guarde ela, né? Alimente a sua fé. Como é que eu alimento a fé? Ouvindo a palavra, ouvindo o louvor. Cuide, né? E cultive a sua fé. Né? E complete a carreira. Né? Então combatam, né? Há uma recompensa para os que são os verdadeiros soldados de Cristo, que combatem o bom combate todos os dias, guardam, conservam a sua fé em Jesus, os valores do seu reino e sua palavra, e correm, e estão correndo a corrida da vida cristã até o final, amém? Vamos orar? O vencedor receberá uma coroa da justiça. Jesus, ele é justo e ele vai te dar conforme o seu esforço, né? Não para ser salvo, né? O esforço é as obras, né? Aquilo que você tem feito para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Pedidos de oração, vamos orar pelo Raul, né? O Raul essa semana teve muito mal, irmãos. Então, intensifica a oração por ele. Né? De vez em quando dá umas crises, convulsões, é terrível mesmo. Né? Não é fácil a vida desse jovem aqui. Então, lembra, sempre que lembrar, né? Coloca o Raul lá. Senhor, tem misericórdia, Senhor, pede por ele. Né? Não é fácil a vida dele, né? Pela Rose, do pastor Júlio, eu não sei quando vai ser a cirurgia, depois eu vou perguntar, né? Para trocar, fazer acho que é um enxerto para que tire a tráqueo, né? E ela consiga respirar naturalmente. Pela Eliane, né? Que está fazendo o tratamento contra o câncer, mais um, né? Pelo tio da Bruna, eu nem perguntei para ela, né? Está fazendo o tratamento, está ainda, né? Bem debilitado, 2 cânceres, né? Pela Simone também, que tratamento de câncer. Pela Marta Regina, que está entubada, né, lá em Recife com coronavírus. Pela Dona Alice, né, que é uma senhora de idade, debilitada em relação à saúde. Pastor Lenivaldo, que vai fazer um tratamento contra o câncer e talvez precise tirar o estômago, né, para viver sem o estômago. Né? Quem gosta de comer aí, e agora? Né? Mas dizem que é possível, né? Tem pessoas que conseguem viver. Pelo seu Arthur, né? Recebeu alta, mas ainda está debilitado. Pela Juliana, do Instituto Sonhos, né? Câncer. Pelo Flávio, que está entubado, né? É um jovem que está entubado com coronavírus. Pelo Hanner, ele é esposo da sobrinha da irmã Lucélia, né? Ele está com coronavírus. Ela já está em casa, a sobrinha dela. Pelo Neto, né? Aquele jovem lá que a gente tem orado por ele, que é aluno do Douglas, com opressão, né? Pela esposa do Davi, do Lavras, com coronavírus. Pela Edilene, né? Daqui, né? A vizinha, né? Ainda está entubada ainda, né? Com coronavírus. Então a gente vai orar por ele, agradecer pelo Wenderson, que já recebeu alta, pela Isabel, né? Que é a sobrinha da irmã Lucélia, também já recebeu alta. Se você tiver algum pedido, coloca aí diante do Senhor, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua presença, Senhor, e colocamos essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Colocamos a vida do Raul, meu Pai. Meu Deus, derrama da Tua misericórdia sobre a vida dele, Senhor. Pai, aquilo que os medicamentos não estão conseguindo fazer, meu Pai. Que o Teu poder venha sobre ele, meu Deus. Restaura a saúde do Raul, Senhor. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido. Eu sei que o Senhor vai fazer nele a Tua vontade, meu Deus. Pai, toma ele nas Tuas mãos, toma a família dele, toma a Cristina, toma as crianças, toma a irmã Vânia, Senhor. Meu Deus, abençoe aquele lá, toma o Oscar, todos que estão ali, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe também a Rose, a esposa do pastor Júlio, meu Deus. Derrama graça sobre a vida dela, que venha correr tudo bem lá na cirurgia, que ela volte, Senhor, a falar, respirar naturalmente, meu Deus, para a glória do Senhor, ó Pai. Meu Deus, toma a Eliane nas Tuas mãos. Pai, tem misericórdia da Eliane, Senhor. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus ela venha vencer mais esse câncer, Senhor.
Ela é uma vitoriosa porque o Senhor está com ela, meu Deus. Pai, seja com ela, em nome de Jesus. Pelo Carlos também, meu Deus, o tio da Bruna, meu Deus, seja com esse jovem, meu Pai. Toca no coração dele ali, Senhor. Faz uma obra, meu Pai. Pela Simone também, tratamento contra o câncer, meu Pai, venha ser um sucesso. Também coloca a Marta Regina, meu Deus, que está entubada lá em Recife, meu Pai. Pai, faz um milagre na vida dessa jovem. Sopra sobre ela, Senhor, do teu poder, da tua cura, meu Deus. Toma também a Dona Alice, Senhor, fortalece ela. Dá saúde para ela, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, toma o pastor Lenivaldo, Senhor, faz um milagre, meu Deus. Seja repreendido esse câncer, que ele não precise, Senhor, fazer essa cirurgia, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, opera sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Também sobre o seu Arthur, Senhor. Eu creio que o Senhor já está trabalhando nele, quebrantando o coração dele. Que ele venha receber o Senhor Jesus como o seu Salvador. Toma a Juliana, meu Deus. Toma ela nas tuas mãos, seja repreendido o câncer na vida dela. Dá vitória, Senhor. Sobre o Flávio, Senhor, visita ele na UTI. Levanta ele em nome de Jesus. Sobre o Hanner, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dá a cura do coronavírus. Sobre o Neto, esse adolescente, meu Pai, seja repreendido todo o mal. Tudo aquilo que foi lançado sobre esse jovem, Senhor, seja quebrado agora. Toda maldição, toda obra de feitiçaria, tudo que foi travado, jogado na vida dessa adolescente, meu Pai, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Espírito da convulsão, tudo que está levando esse jovem a ter essas convulsões, seja repreendido agora em nome de Jesus. Solta ele, diabo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A esposa do irmão Davi também, seja com ela, dá cura, dá vitória contra o coronavírus, meu Pai. Seja com a Edilene, Senhor, que ainda está internada, entubada, Senhor, ela seja visitada hoje pelo Teu Espírito, meu Pai. Dá cura, vitória, meu Deus, para essa mulher, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo Wendel que recebeu alta. Obrigado pela Isabel, por todos aqueles que têm sido tocados pelo Senhor, sido curados, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, toma também os enlutados. Tantas pessoas ainda têm morrido aqui no Brasil. Toma, meu Deus, nas tuas mãos, seja repreendida essa doença maldita, Senhor, essa praga sobre o nosso país, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o nosso país, meu Pai. Abençoe Guarulhos, Jardim Munira, abençoa, meu Pai, São Paulo. Toma as autoridades nas tuas mãos, seja repreendido esse espírito de corrupção sobre o nosso país. Pai, em nome de Jesus, venha a verdade, Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Venha a verdade sobre o nosso país. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, Senhor, seja sobre nós, Igreja Batista resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também, Senhor, com toda a igreja que se reúne em nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Seja um soldado de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.